Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Contato Podcast. Meu nome é Guilherme, sou o host desse podcast junto com minha noiva Giovana. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos episódios. E hoje a gente trouxe uma convidada muito legal, muito bacana, de outro estado. Então hoje a gente tá se sentindo, muito chique. Especial, né? A gente trouxe uma convidada muito legal, a gente vai falar sobre ortodontia. É a doutora Thalita Klein. Oi, gente, é um prazer enorme ser convidada aí pela Gi e pelo Gui. É um prazer poder estar participando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, da carreira, né? Então vai ser muito legal esse bate-papo aí com vocês. Que legal, Thalitinha, que bom que topou aí essa nossa loucura. Vamos lá. Eu queria saber o porquê ortodontia, o que ela te chamou a atenção para você estar escolhendo logo... Não, vamos mais a fundo. Como que você escolheu odontologia? Tinha alguém de dentista já na tua família? Cara, ninguém, tá? Cara, ninguém dentista na com família, tá? Eu sempre amei a parte da saúde, então a minha mãe é técnica em radiologia aposentada já, né? Então eu sempre convivi com aquela coisa de hospital e ter aquela convivência, né, no âmbito hospitalar. E aí o amor foi crescendo, na verdade, né? E aí, meus pais são separados por questões financeiras, logística e tudo mais. Eu não conseguia fazer, na época ali que a gente acaba se formando, no terceiro ano, não consegui começar a fazer odonto. E aí, na minha cidade na minha antiga cidade, né, que eu sou gaúcha, lá do interior, então, na minha cidade tinha faculdade, mas eu tinha faculdade de enfermagem. E aí eu pensei, cara, é um gatilho pra mim começar, né, pra mim desencadear realmente essa profissão. E aí, logo me formei, então, testei vestibular, passei na enfermagem. E aí, tive a oportunidade de começar a fazer estágio em um consultório. E aí, eu pensei, cara, peraí, tá legal a enfermagem, mas a odonto tá começando a brilhar o olho de uma forma diferente. E aí continuei fazendo estágio, continuei trabalhando em consultório, continuei fazendo a enfermagem, né? E aí, meados de 2015 para 16 ali, meu irmão, que mora aqui em Brusque, ele falou, pô, Thalita, eu preciso que você venha me ajudar para cuidar dos meus sobrinhos e tudo mais. E eu falei, cara, eu vou lá passar as férias, né, gente? Litoral, Sim, né? sim. Verão. Aí eu vim. E aí ele começou. Por que tu não vem pra cá? Por que a gente não muda de curso e tal? Começou a plantar aquela sementinha, né? Ele e minha cunhada sempre me incentivaram muito. E aí eu pensei, vamos lá. E aí comecei a procurar a faculdade, começava aquela questão de fazer a transferência, né? E aí deu tudo certo, consegui trocar. Então eu tava no 6º semestre de enfermagem e aí consegui... Caraca, já tava uma mudança radical, ali, tá? Então mudar de estado, tudo, sabe? Tudo. Vim pra uma faculdade, conhecer pessoas E novas. você conseguiu equivaler algumas matérias pra odonto? Sim, eu convalidei praticamente todas as primeiras Nossa, ali. que bom. E aí, eu comecei praticamente no 4º semestre de odonto. E Nossa, aí, finalizei. Ótimo. Que legal. Foi bem bacana, assim, daí... bem difícil também, mas bem legal. Sim. E daí, já logo na sequência, você já procurou fazer essa especialidade ou não? Como é que foi? Não, eu fiz dentística. Eu fiquei alguns meses trabalhando somente como clínico, né? E aí, eu comecei a fazer dentística. Fiz dentística. E aí, eu pensei, bem na época que eu fiz dentística, eu logo abri o consultório, então teve toda aquela troca também. E aí, começou a atender bastante criança. E aí, eu pensei, vou fazer odontopediatria. Mas não era aquela coisa que brilhava tanto meu olho. E aí, comecei a estudar, comecei a trabalhar com outros ortodontistas, né? Comecei a estudar sobre. E aí, também, logo finalizei a dentística, já comecei a ortodontia. Durante a ortodontia, fiz ortopedia, então, fiz a pós-graduação ali. E aí, abri um leque e realmente onde que meu olho brilha. Então, foi tratando crianças ali que você sentiu essa vontade, assim. Foi. Não foi nem adultos, foi... Não, porque desde que eu me formei, eu acabei atendendo muita criança, né? Não sei, pelo meu jeito, eu sempre brinco. Tanto na parte da clínico geral mesmo. Na parte do clínico, então eu atendia muita criança. E aí, a gente precisa fazer alguma coisa pra desenvolver isso, né? E aí, foi onde que a ortodontia e a ortopedia abriu esses caminhos aí. Cara, é engraçado, né? Que às vezes a gente nem tá investindo numa coisa e a coisa acaba vindo assim naturalmente. E de repente você tá inserido ali nesse meio, Com o Guilherme é muito engraçado. Ele é especialista em implanto, né? E faz bastante parte de implante, mas
do ano passado pra cá, aconteceu uma virada ali na vida dele. Ele começou a fazer jiu-jitsu, né? E, cara, ele começou a fazer protetor toda semana, 2, 3. Eu comecei a fazer pra mim, pra ver se dava certo, não sei o quê. Daí E agora fui descobrindo as coisas. Agora eu odonto de esporte. Agora quase odonto de esporte. Tá especialista ali nos protetores bucais. E foi muito natural, é muito engraçado quando exatamente. acontece assim. Se a gente pensar hoje, eu quase não pratico, não faço coisa de dentística. Sim. A minha agenda quase tá toda voltada pra ortodontia. Que legal. Então, realmente, vai natural, vai indo, né? Sim. Então, eu acho que é muito legal a gente ter oportunidades de tu fazer outras coisas, né? E eu acho que a odonto é uma área que a gente não pode parar de estudar, Não. né? Então, a gente tem que estar se mantendo atualizado ali. É tudo muito interligado, pra falar a verdade, né? Tudo. Então, se você só souber uma coisa ali, você se limita, né? Tu tá muito que nem limitado. você falou, pensei até em fazer o odontopediatria. Mas ainda assim, você ia estar limitada por conta dessa questão da orto, né? Exatamente. Daí, assim, não ia conseguir atender muitos meus pacientes adultos, porque atender criança demanda tempo na agenda, né? Tem aquela criança, às vezes, que não é colaborativa, que a gente vai 1, 2, 3 consultas, né? Até se adaptar, até ela conseguir sentar na cadeira. Então, querendo ou não, a ortodontia ali, tanto no fluxo digital, quanto os alinhadores, quanto na orto fixa, é uma coisa que gira mais no consultório, né? Tem que ser um santo pra atender pediatria mesmo, porque... Tem que ter paciência, claro que tem gente. criança muito fofa, que chega, senta tranquilo, mas a grande maioria tem muito medo, né? Então é muito difícil, tem que ter muita paciência. No início de carreira, eu gostava bastante de atender criança, até que não sei o que aconteceu, eu fui me lotando. É que eu acho que no começo, quando Agora a gente atende pouco, a gente fica, que bonitinho, ali é criança, não sei o quê. É porque, na verdade, a gente ser. fica aquela assim, eu vou fazer tudo, né? Daí a gente pensa, vou abraçar o mundo pra gente tentar resolver. Eu acho que quando a gente sai ali, a gente fica naquela coisa, eu não vou encaminhar, vou tentar fazer, né? E aí toda tem aquela questão lúdica, né, do atendimento infantil. Tanto que quando as pessoas me procuram, eu sempre deixo claro, gente, eu não sou odontopediatra. Tanto que o consultório é todo adulto, né? Sim. Não tem muita coisa lúdica, assim. Lógico que rola umas brincadeiras, rola aquele jaleco divertido, aquele balãozinho no final da consulta, né? Mas não é um atendimento lúdico, 100%, né? Então, por exemplo, vai pegar uma criancinha pequena ali, que precisa, às vezes, de uma contenção, alguma coisa assim, eu já não sou apta a fazer, Sim. né? E daí a gente chama a nossa odontopediatra. É isso. Isso, daí a gente chama o odontopediatra e a gente faz o atendimento ali. E falando agora de criança, né, já que a gente tá nesse assunto, como que você vê a importância da ortodontia para crianças? Cara, é um tema extremamente importante, tá? Eu acho que o mais difícil disso é a conscientização. Tanto dos pais em procurar, né? Então, assim, eu vi aquele dentinho torto, aquele sorrisinho invertido. Muitos pais acham bonito. E muitos pais deixam, então, postergar, talvez, essa fase, né? Onde que a gente ia conseguir fazer um bom tratamento, com umas respostas legais ali, um tratamento mais leve, realmente, né? Então, assim, buscar... Menos invasivo, né? Menos invasivo. Porque, às vezes, quando eu falo assim, poxa, tem 5 aninhos, a gente já pode entrar com um aparelhinho. Nossa, entra aquele choque, sabe? Mas ele é muito pequenininho, não vai judiar, não vai doer. Então, eu acho que é essa conscientização mesmo. E o que me deixa triste nessa área, nessa parte, é que tem muitos profissionais ainda que acabam orientando a esperar a troca da dentição. Então, tem dentinho de leite, vamos esperar todos os permanentes. Poxa, cara, e a gente já sabe que trocar ali todos os permanentes, às vezes é com 11, 12 anos. Sim, já perdeu aquela janela, né? Exato, a janela do pico de crescimento, né? Eu acho que é uma falha na nossa graduação mesmo. A nossa ortodontia dentro da faculdade, ela é uma pincelada que não chega nem a pincelar mesmo. Muito básico mesmo. A gente não... Eu entendo... em partes, o porquê de ser básico na graduação, porque realmente... É muita coisa, É muita coisa, né? E a gente tá sempre aprendendo, mesmo depois da pós, a gente tá aprendendo. Então, realmente, às vezes, talvez seja um receio, né, das faculdades de passar algum tipo de conhecimento que o dentista se forme e ache que ele consegue fazer, né? Então, tem esse medo. Mas, por outro lado, também falta... o diagnóstico, né? Falta o diagnóstico, saber encaminhar, pelo menos. Porque, por exemplo, assim, na maioria das faculdades tem a clínica infantil,
né? E aí é onde que realmente entra uma pincelada da ortodontia. Por quê? Porque não tem o tempo hábil ali para poder fazer o acompanhamento, né? Então, poxa, pra gente fazer um bom planejamento, a gente precisa ter os exames, né? Então, isso acaba agregando valor. Então, agrega consulta ali na faculdade, né? Que às vezes, geralmente não é cobrado, né? Então, poxa, aquele aluno fica ali 5 meses praticamente, né? Então, ele não vai conseguir acompanhar aquilo. E aí, depois a criança, a gente vai abandonar o tratamento? Ou vai passar para um outro aluno que não sabe nada de nada. Isso, devido a que meio bagunça, às vezes, né? E aí, algumas faculdades também tem a ortodontia, mas daí já foca mais realmente no adulto. E eu acho também que parte muito daquela coisa que na faculdade, como a gente já tem nossas matérias preferidas, aí vem a ortodontia que a gente não tá sabendo direito o que é, a gente fica, mas eu não vou ser ortodontista, então vou deixar pra lá essa matéria. Tem que analisar cefalometria. Exatamente. Nossa, chegou nessa parte, a gente já tem odeiam, né? ranço, né? Daí ou tu ama ou tu odeia, né? Já de cara. E o pessoal abandona e acaba nem lembrando depois de qualquer sementinha que eles plantaram na nossa cabeça. Né? Falta muito essa parte de diagnóstico, acho, pra saber encaminhar. Eu acho que falta, porque daí, por exemplo, você finalizou ali a graduação, tá como clínico, tu já consegue fazer um encaminhamento, tu já consegue fazer uma orientação melhor. Sim. Né? E acho que falta realmente. Que é o importante, né? Bem isso que você falou. Às vezes tem dentista mesmo falando que, espera trocar todos os dentes. E pra nós ortodontistas isso é criminoso, né? Porque perdeu ali uma janela que a gente poderia ter usado com muita sabedoria ali, até um resultado fantástico. E às vezes, vai chegar lá com 13 anos. A gente vai trabalhar, às vezes, com compensação. Às vezes, vai fazer até compensação para depois fazer, às vezes, um preparo cirúrgico, né? Então, acaba sendo muito agravante isso. E, querendo ou não, a criança sofre, né? E aí, às vezes, conversando com os pais, eles, poxa, podia ter começado antes. Pois é, poderia, né? Mas aí a gente vê realmente a falta de informação. E você acha que com quantos anos os pais têm que estar levando essas crianças no dentista? Porque eu acho que assim, também tem aquela coisa do... Meu filho nunca reclamou de dor de dente, então também não vou levar porque não tá incomodando, não precisa levar, né? É isso que eu vejo que muitos pais têm. Chegam crianças bem com essa faixa etária de 13, onde você já vai ter que ir para um aparelho fixo e perder essa janela, né? O ideal mesmo, então, o início mesmo é com o primeiro dentinho, né? Para aprender a fazer a orientação, risco de queda, alguma coisa assim. Mas a parte da ortopedia mesmo, eu geralmente indico a partir dos 5 anos de idade, né? Que daí já a gente começa a ver alguma maloclusão, já tem todos os dentinhos ali, né? A gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor. E como que você lida quando chega pai e mãe no teu consultório com a criança já de 5 anos que chupa chupeta? Ai, gente, dá uma aflição, né? A gente, lógico, a gente não sabe, não tá na casa daquela família, né, pra acompanhar a rotina. A gente sabe que a chupeta, que não, às vezes até o dedo, é um calmante, né? Então, a gente não sabe o histórico, né, desenrolar psicológico, tudo daquela família, daquela criança. Eu busco sempre orientar, né? E aí, nas consultas de retorno, e aí, como é que tá? Já chegou criança que, foi lá e me entregou a chupeta. Ai, poxa, fofinho. Isso pra mim é muito legal, muito feliz, né? Eu sempre falo assim, mãe, ela me entregou a chupeta, tu vai sofrer, mas seja firme, seja forte, né? Porque aí a criança chora, a criança pede, e geralmente a mãe cede, né? Eu acho que isso que você falou agora da mãe ceder, eu acho que é um caso muito grave, porque assim, às vezes chega uma criança no consultório cheia de cárie, e é responsabilidade do adulto e não da criança, porque a criança, ela não tem o controle dela ainda. E você vai falar pro pai, puxar a orelha dele, ele fala, mas eu tento, mas ele não quer. E eu acho que, às vezes, eu sou chata, eu dou justamente bronca. isso não, mesmo. A criança não tem não querer nesse momento. Exato. Né? Então, eu sempre pra mim, falo até os 13 anos, assim, 14 ali, é a responsabilidade do pai e da mãe. E o que a gente vê, assim, às vezes que nem eu sou bem chata nisso. Por exemplo, instalei aparelho fixo. Poxa, eu vi que aquele adolescente, né, não tá higienizando de forma correta, vou lá e removo o aparelho, pronto. Não é o momento, tu não tá preparado pra fazer isso. Mas ele precisa. Não tem maturidade. Precisa, mas não tem maturidade. Então, além de a gente corrigir um espacinho, um dentinho girado, vamos começar a questão de saúde bucal, né? Senão a gente vai ali começar a ter problemas de cárie, manchamento, né? Então, vamos começar do básico, que daí, quando tiver uma maturidade legal, a gente desenrola o tratamento, né? Até mesmo de aparelho, né? Isso que você falou é verdade. A gente tem casos lá no consultório, às vezes o pai chega, mas
fulano não vai usar, ele não quer usar. Eu fico, gente, eu não sou mãe ainda, né? A gente até falou esses dias sobre... A gente não pode julgar tanto, não né? julgar, não ficar apontando ali o erro ali dos outros. Mas eu já me imagino, né? Eu e o Gui, a gente já se imagina pais... Pais chatos. Pais chatos. Não tem essa de... não quer usar. Você vai usar. Quem sabe o que é melhor pra você... Somos nós que somos mais velhos e somos responsáveis, né? Só que não os pais cedem. Aí eu acho que bem difícil também é quando os pais são separados. Que daí fica assim, um jogando pro outro, a criança é perdida no meio. Exatamente. E aí tu cobre a criança, mas daí aquilo é um gatilho pra criança, né? Então eu acho que tem que ter um jogo de cintura muito grande ali pra saber lidar com isso. É difícil. E a ortodontia, ela consegue transformar a pessoa em traços bonitos, né? Às vezes você vê uma pessoa e fala, nossa, mas a pessoa se sente feia, fala, putz, eu sou feia, mas eu não sei no que eu sou feia. Mas é porque tá faltando estrutura, que se fosse corrigido, ela ia ter as estruturas e não ia se tornar uma pessoa feia, né? Sim, e a gente pensa assim que a ortodontia antigamente era dente, né? Era dente, não tinha espaço, arrancava dente, fazia tudo pensando em dente. Hoje a gente trabalha mais com um perfilzinho facial, então a gente olha aquela criança com um pouquinho de queixo, com excesso de queixo, né? A gente pensa que aquela mordida aberta. Então, a gente pensa muito na estética facial, que nem tu falou ali, né? A gente não pensa só em desenvolver função. Lógico, é uma consequência também, né? Mas a gente pensa em uma harmonia do sorriso, uma harmonia da face para aquela criança. Meninas, né? São mais exigentes, né? Mais delicadinhas. Então, poxa, a gente vê uma menina classe 3, com um queixinho um pouquinho maior ali. Lá com 5 anos, às vezes a gente já vê uma mordidinha cruzada, né? Poxa, se a gente deixar ela desse jeito, com 13 anos... ela vai sofrer bullying. A gente sabe. Vai sofrer bullying das amigas, vai sofrer bullying na escola. Dos meninos. Criança é terrível, né? Criança é pior que adulto, né? Gente. Não tem filtro, né? Não, então, tanto que quando eu entrego os aparelhinhos ortopédicos, eu sempre falo pros pais, olha, leva ele na escola, conversa com a prof, fala sobre o aparelho. Então, às vezes, quando eu vejo que a criança é um pouquinho tímida, eu falo, libera da escola, mas chegou em casa, coloca. Porque crianças são terríveis. A gente sabe que no início de um aparelhinho ortopédico ali, eles vão falar igual o Cebolinha, né? Vão falar hilado. E aí, poxa, pensa a prof chamar lá a criança pra ler e ele falar errado. A turma cai de pau em cima, né? Sabe? Então, eu penso muito nisso. Sim. E aí, o que a criança vai fazer? Não vai querer usar o aparelho. Né? Então, eu tento tirar isso pra ser um tratamento legal. E esses aparelhos ortopédicos são terríveis também, né? Porque aquela máscara de petit, nossa, deve ser muito desconfortável pra criança socialmente. É, uma dó socialmente, né? Só que hoje, lógico, a gente eu não oriento, né, usar fora, né? Então, pisou dentro de casa, usa, né? Quanto mais tempo usar, melhores os resultados. Mas ainda é indicado, né? Então, por exemplo, eu tô com uma paciente aí de 13 anos... que ela veio e me procurou, ela falou pra mim que ela não tava feliz com o sorriso dela, que ela tava insatisfeita, que ela tinha vergonha, né? Então, hoje tá, tipo assim, quase descruzando. Ela já vem feliz. A mãe falou pra mim, meu, Thalita, ela não sai da frente do espelho. Então, poxa, cara, pra mim isso é magnífico, sabe? Ter esse feedback da própria criança, do paciente, é muito legal. Porque eu sei que eu tô realmente devolvendo fazendo algo, a diferença. Fazendo a diferença, fazendo uma qualidade de vida pra essa criança. Né? É, então muito bom legal. A nossa profissão trazer isso pra gente, né? Da gente fazer a diferença. Eu fico pensando em outras profissões, né? Que às vezes... A implanto, por exemplo. Poxa, desenvolver uma paciente usou um APT a vida toda. Muitas vezes desde os 20 anos, passar né? a língua no céu da boca. Não tem, cara, não tem... sensacional. Acho que a alegria é maior quando o paciente... Você viu que ficou tudo legal, mas o paciente chega e te abraça no final e fala, doutor, você realizou um sonho. Acho que essa é a parte mais legal da nossa profissão. Porque mulheres, né, isso. Daí vão lá, mexe no cabelo, pinta o cabelo, vem maquiada às vezes na consulta, né? Sim. Então, tudo em busca daquele sorriso perfeito. E, gente, ver isso, ver às vezes até o paciente postando uma foto daquele sorrisão, né? Às vezes nem de forma agradecendo a gente, né? Não nem mencionando. Mas a gente entrar no perfil lá e ver essa diferença dele sorrindo na foto de família. Ai, gente, não tem preço, sabe? É muito legal.
Com faceta acontece bastante isso, né? Os pacientes vão lá antes, Daí manda, você vê o manda Instagram lá, tipo, é só foto séria, assim, aí na semana, assim, é só foto sorrindo. Só foto E sorrindo, dali pra né? frente sorrir, né? É engraçado. Isso é ver muito isso. legal, a gente vê isso, né? A nossa profissão traz isso pra gente mesmo. É. E Thalitinha, me falando um pouco de aparelhos, o que hoje a gente tem de moderno, assim, na odontologia, na orto? O que você vê, assim, que evoluiu bastante, que você usa, assim? Eu trabalho então com aparelhos ortopédicos, né? Eu trabalho com o sistema autoligado, que é o aparelho fixo, né? De uma forma diferente do convencional que tinha. E também eu acho que o boom, assim, é os alinhadores, né? Então vem todo de um fluxo digital, né? Então a gente consegue fazer um planejamento digital, dar uma previsibilidade para o paciente, né? E eu vejo que a busca dos alinhadores, digamos que é os pacientes de 30 a mais. Aonde que muitas vezes são retratamentos que usaram lá na adolescência, né? E aí agora começa, um dentinho torto, aquele lateral que sempre incomoda, né? Sempre o lateral. O lateral é uma coisa. Então eu vejo que é esses pacientes que buscam hoje os alinhadores pela questão de estética. Sim. Pô, não querem mais bracket machucando, não querem mais fiozinho machucando. E aí aquele questão de retorno no dentista, né, conosco, se torna às vezes um pouquinho mais espaçada, então tem essa flexibilidade legal. Sim. Eu acho que é o boom mesmo ali, é o digital, né, os alinhadores, mas hoje o meu forte mesmo é os autoligados. Porque como eu saio daquele pré-adolescente para o adulto, eu acabo o fixo sendo mais fácil e o tratamento melhor. Tem que saber indicar, né, também, porque o alinhador não é pra todo mundo. Não é. Então, assim, eu penso hoje eu não vejo que um adolescente muitas vezes tem maturidade para usar um alinhador. E aí tem aquela coisa de que o marketing fala, é muito mais rápido. Peraí, em alguns casos, dependendo da colaboração do paciente, né? Então, um adolescente vai passar, às vezes, na escola, nem vai botar o alinhador, né? Então, a gente sabe que o tratamento vai ser um pouquinho mais demorado. Sim. Não, o alinhador em si, realmente até alguns adultos, né? Não tem essa responsabilidade de usar. Eu era uma ex-usuária de alinhador. Eu era uma ex-usuária do alinhador. Gente, eu falo pra vocês, eu sou cafezeira, eu tomava café cada minuto. O alinhador ficava enroladinho. Pecado a gente falar. Mas ficava enroladinho ali, ó, no bolso do jaleco. Por quê? E aí, poxa, cara, daí eu olhava no final... Pô, que refinamento eu vou fazer no final se não evoluiu, sabe? Daí eu falei, gente, não tô no momento do alinhador pra mim. Não tô nessa fase ainda. Não tô nessa fase. Eu usei alinhador também, mas eu usava bem certinho, né? Mas eu também vindo um histórico, assim, que eu usei bastante aparelho fixo, daí eu tirava, colocava de novo. Caia naquela responsabilidade do pai de, coitada, ela quer tirar. Deixava, né? Eram pais que deixavam, eram permissivos com os meus caprichos. E acabei não finalizando o meu caso, né? Daí agora, depois de adulta, realmente tratei com alinhador, mas com outra visão, assim, né? De que eu precisava fazer aquilo dar certo, porque o meu caso era cirúrgico, né? Então... E aí que volta naquela parte de ortopedia, né? Se lá, quando eu era pequenininha, tivesse usado certo o aparelho ortopédico, eu teria escapado dessa necessidade de hoje eu ter que fazer uma ortognática, né? E hoje, agora, depois mais velha, eu não topei fazer, coloquei na balança. Que é bucha, né? A gente bota na balança ali. Coloquei que não faria sentido pra mim, né? Na época. Hoje até, do jeito que tá, talvez. Que também já evoluiu essa parte, bastante, né? Eu acho que quando a gente tava na faculdade, assim, a gente se assustou muito de como era a cirurgia. Vai ficar aquela coisa lá toda amarrada, não poder abrir a boca. E daí, esses tempos atrás, a minha cunhada fez uma semana, nem parecia que ela tinha feito cirurgia, tava assim, normal. A recuperação é super rápida, né? Daí até nisso eu fiquei, nossa, que tonga que eu fui, né? Devia ter lá atrás, talvez, feito a cirurgia, né? Sim. Não ficado com tanto medo, né? Do jeito que eu fiquei. Mas agora foi, né? Fiz ali um tratamento compensatório, então não era o ideal, mas cheguei ali no limite que poderia ficar a minha arcada ali, exato. E tô ok, né? Mas lógico, né? É muito importante essa parte de infância, né? Você vê isso ali que tu entra hoje é muito legal, porque assim, eu usei Hirax lá na infância, né? E tanto que às vezes eu fico pensando, eu tento imaginar como é que era. Gente, eu já olhei minhas fotos pra tentar me planejar
o que naquele momento o ortodontista pensou. Uhum. Porque eu não era uma paciente, não me via uma paciente classe 2, não me via assim, nada. Mas a gente usou Hyrax, eu usei Hyrax e eu fiz 4 exos dos press. Então, tipo, fica totalmente descompensatório, né? E aí, agora, gente, tô beirando os 30 anos, né? E aí a gente começa a pensar, queixinho, maxila. Começa a ver fácil, Começa a ver. E aí começou a me incomodar nessa questão mesmo de perfil. E aí, entre o gatilho de eu realmente ter essa visão e olhar para aquela criança quando busca meu atendimento, poxa, me imaginar criança lá. Uhum. Poxa, cara, eu tenho que pensar de uma forma de que quando essa criança tiver com uns 30 anos, ela lembre da ortodontista com carinho. Não tenho nada contra o meu ortodontista na época, mas a gente pensa, cara, por quê? Né? A gente sabe que hoje evoluiu muito, né? Era o que ele tinha no momento para oferecer, né? Só que eu sou uma paciente de classe 3 esquelética. Então, tipo, quando a gente vai estudar, às vezes até nos nossos professores lá do curso, quando a gente tinha, cara, e aí, bota na balança. Por que foi feito isso? Sim. Né? E aí, hoje, agora, usei alinhador, eu não usei, né? Mas tô na ortofixa justamente pra gente tentar melhorar mais a questão estética minha. Total. Né? Então, agora tá no fixo, agora o negócio vai funcionar, porque tá colado em mim, né? E vai funcionar. E aí eu falo, poxa, é a última vez que eu vou usar e deu. E aí segui com as contenções depois, né? Sim. Mas a gente pensa muito nisso, né? Naquela questão de... Eu sempre penso assim, quando eu comecei a orto, eu comecei a ver coisas em mim. A gente, não sei se vocês pensam nisso, quando, pô, tenho isso, acontece isso, né? A gente começa a virar a chavinha, começa a ter um outro olhar, né? E aí eu comecei a me planejar. Comecei, cara, mas por que isso? Por quê? Comecei a me questionar. Sim. E aí, então, nem falei, quando uma criança chega no consultório, eu vejo aquilo, eu tento planejar de uma forma melhor possível pra ela lá no futuro realmente ser Pensando agradecida. lá na frente. Né? E aí entra essa questão de compensação, né? De que antes, a evolução mesmo da ortodontia, né? Cara, é muito louco, né? Como afeta a gente mesmo isso. A gente vê uma criança que precisa de um tratamento e às vezes, de repente, o pai e a mãe não adere, sabe? Por questões, às vezes, muitas vezes financeiras mesmo, né? Mas aquilo dá um aperto, né, no coração, porque... A gente fica, cara, essa criança, tipo... A gente pensa lá no futuro, né? O pai e a mãe vê agora, no momento. Mas a gente pensa lá, quando tiver com 20 anos, por exemplo, né? Exatamente. E quando, né, às vezes o pai e a mãe não fecham, às vezes eu falo pro Gui, falei, putz, aquele pai, ele não fechou, assim, coitada da criança, porque... Cara, vai passar essa janela, acabou, vai entendeu? Ruim, né? Vai precisar de uma cirurgia no futuro. E essas cirurgias não são baratas, né? São cirurgias ali que custam na faixa de 30, 40 mil reais, né? Não são todos os planos de saúde que cobrem também, né? Então, assim, poxa, às vezes por conta de um aparelho ali que não ia custar 1/3 de uma cirurgia menos até, o pai às vezes desiste e lá na frente depois a criança vai pensar, poxa, por que eu não fiz aquilo, né? Mas falou agora de desiste, lembrei de um caso de que por isso que a gente fala muito da colaboração, né? A criança, ela não tem querer, não querer, né? O pai realmente precisa ficar em cima ali. Chegou um caso, foi um caso bem complicadinho, assim. Foi lá, entreguei o aparelhinho, tudo, orientei, tudo certinho, fazia os acompanhamentos mensais. E aí, essa questão de que os pais eram separados, então ficava, acho que era quinzenal com um, quinzenal com o outro. Chamei os dois, tipo, em consultas separadas, expliquei pros dois, tudo certinho. E aí, foi acho que um BO maiorzinho que eu tive, assim, nessa questão de contato com os pais. A mãe simplesmente chegou e falou pra mim assim, ele me falou que o aparelho tá quebrado. Pra mim, aquilo, eu falei, cara... Tipo assim, já me abriu o olho, já me deu uma palpitação, assim. Falei, como você falou que... Ele falou pra ti. Falei, mas você não viu o aparelho dele? Ele falou que colocou na mochila, quebrou e agora não consegue adaptar mais. Falei, cara, poxa, como é que tá as ativações? Eu vi que ela começou a enrolar, assim. Falei, tá, me dá o aparelhinho aqui. Cara, eu coloquei na boca da criança, tava tudo certo. O que aconteceu? Certo, a criança deu uma... faladinha ali na mãe, pro pai. E aí eu penso, cara, aquela mãe, ela não acompanhou o tratamento daquela criança. Porque não é ele falou. Tem que Poxa, ver. tu tens que ver
Cara, filho, bota aqui, vamos ver, vamos te ver. Tá com o aparelhinho aqui, poxa, tu viu que tem algum ferrinho ali? Tu tais vendo. Então, o sinal que essa mãe não tava vendo esse aparelho diariamente. Total. E aí eu falei, cara, não dá certo. E aí tentei, a gente arrumou, tava tudo certo, a gente fez as ativações ali. Na outra semana, o pai chega. Não, porque isso aqui não funciona, não sei o quê. Eu falei, não, gente, então, não é o momento, né? Então, volta o aparelho aqui, não é o momento pra ele. Saibam que precisa, né? Então, fica a responsabilidade de vocês lá na frente, né? Quando ele tiver uma noção melhor. E quando vocês realmente conseguirem cobrar isso deles, vocês podem me procurar, vai ser um prazer atender vocês. Então, eu acho que é bem difícil isso. Às vezes a criança também quer usar, mas aí fica naquela coisa do pai, da mãe, sabe? Sim, E não tem vó, cobrança. né, gente? A avó ali... Putz, quando mora com vó, é pior do que quando é pai separado. Que daí é comandante da casa, os né? avós deixam tudo. É uma e aí loucura. come toda hora, né? A criança vai na avó, come toda hora. Tá, mas como é que vai fazer pra comer? Tem que tirar? Mas ele come toda hora. Daí eu falei, mas daí, né, vamos ter que... cortar uma dieta. Fazer uma rotina que adeque o aparelho, né? É verdade. Ainda sobre isso de criança, para as pessoas que não sabem realmente, o que um hábito nocivo, que nem um chupar dedo, ou uma chupeta, ou uma língua que fica o tempo inteiro para frente, o que pode gerar nessa criança no futuro? Isso pode gerar uma deformação óssea, na verdade, né? Então, às vezes, o palato fica um pouquinho atrésico, né? Que é o céu da boca fica um pouquinho fechado. Isso acaba, às vezes, não tendo espaço total ali para erupção dos permanentes, que são os dentinhos que vão vir depois da troca, né? A criança, às vezes, começa com um probleminha na fala, por causa da posição de língua, né? Que a gente sabe hoje que a posição de língua é lá no céu da boca, né? Então, lá em cima. E aí, se aquele céu da boca tá fechadinho, aquela língua não consegue alcançar lá. E aí fica com aquela língua baixa. Criança começa a respirar pela boca, começa a roncar. E aí também começa a desencadear os problemas respiratórios, né? Frequentes, infecção de garganta, né? Então, acaba tudo sendo um bolo, vamos dizer assim, que às vezes realmente esse hábito nocivo que poderia ter sido removido, acaba gerando, né? E aí começa os dentinhos vir pra frente, né? E aí começa a prejudicar a fala, tudo, eu acho, sabe? Eu acho que tu tirar esse hábito nocivo o quanto antes, tu vai sim melhorar a qualidade de vida daquela criança. Né? Às vezes, nem eu falei a recém, né? Eu sei que é difícil, tem aquela questão psicológica, né? Chorou, vamos colocar. Tem muita criança, gente. E tem, assim, nem crianças, mas existe quase adolescentes para adultos ali com hábito de sucção do dedo. Sim. Eu acho que é o mais difícil. Porque daí tu pensa, a gente faz o planejamento orto, né? Só que a gente sabe que se aquela pessoa não tirar o hábito, que eu sempre falo, muito mais difícil a gente tirar um hábito de um adulto, de um dedo, né, do que uma chupeta. E aí não adianta a gente corrigir com ortodontia, a gente sabe que vai voltar. Não, e a gente acha que não acontece. Tia, né? Botar pimenta no dedo. Não, a tia da Git, o filho mais velho dela chupava bastante dedo. Daí ela começou a botar um esparadrapo no dedo. Ele começou a chupar o esparadrapo. Aí chegou uma hora que ela amarrou a mão dele inteira até ele parar de... E aí imagina ficar ali chupando com o esparadrapo, gente, pra tu ver. Isso é muito... Eu acho que é um hábito bem involuntário. Sim. Né? E muitos pacientes usam isso como um refúgio, uma fuga. Né? Tá estressado, precisa dormir, tá ali. Eu lembro que quando eu era pequena, às vezes até hoje... Eu fico ali enrolando o cabelo. E isso realmente é um hábito que... Confortável, né? Confortável. Às vezes ali, é gostosinho ficar aqui enrolando, né? Então, talvez seja mais ou menos essa mesma linha de raciocínio da pessoa, né? Não, eu vi esses dias, rolou aí no Instagram, assim, sobre adultos voltarem a usar a chupeta. Graças a Deus... Eu vi o negócio, mas eu não consegui ler isso. Eu não peguei isso no consultório ainda, graças a Deus. Mas, assim... Eu, graças a Deus, não vi isso na rua. Não, já pensou, gente. Mas tá numa onda, né? De tipo, bebê reborn, não sei o quê. E daí, adultos chupando chupeta. Eu vi que tivesse um videozinho sobre os bebês reborn, né? Como que pode, né? É uma coisa louca. Eu acho que é muito louco, sabe? Eu acho que a nossa saúde mental tá muito afetada. Sim. Eu acho que é meio que a gente tá saindo um pouquinho da realidade, né? Eu acho e talvez também por causa da própria internet. Sim. A gente tá muito ali. Focado, né? A gente fica consumindo muita coisa. Eu acho que o tico e o teco ali dá uma desnorteada um pouquinho. E eu acho engraçado que
tá virando um jeito que a gente não pode falar, a gente não pode apontar que aquilo Pode chamar de doida, né? né? E na nossa profissão, como é que a gente não vai falar, viu? Chupar chupeta na tua idade não rola, pode, não pode, né? Tem que ter o maior cuidado pra falar. Você tem que ter todo ali um negócio, senão você que é o errado da história, não Exatamente. não é a pessoa adulta que tá chupando a chupeta, é o dentista que tá falando que não pode chupar a chupeta. Tá, mas por que Né? não quero? É eu? Tipo assim, a pessoa vai falar assim, mas é eu? Uhum. É minha boca, é Sim. minhas vontades. E aí tu vai falar isso pra realmente um adulto que é próprio, né, da sua vontade, da sua vida e dono da sua vida. A gente teve um caso, né, na nossa pós, uma paciente que adulta, 20 e poucos anos, chupava chupeta, dela foi lá pra colocar aparelho, que ela queria consertar, né? Você lembra desse caso que rolou na pós? Não, Você não me consigo contou lembrar. Tô te contando agora, essa novidade. Uma menina de 20 e poucos anos chegou na pós pra arrumar os dentes, porque obviamente tava com aquela mordida aberta, absurda ali, e chupava chupeta. Daí colocou o aparelho e tal, falou. Aí quando descobriram que ela chupava chupeta até agora, essa fase de adulta, tiveram que falar com ela e tal, e ela achou mega ruim. Reclamou e falou, não, pode tirar essa porcaria, então. E aí tiveram que tirar o aparelho. Pois porque... é, daí, tipo assim, nós, como profissionais, o que a gente vai fazer? É. Vai remover o aparelho e, tipo assim, vida que segue, o problema é o teu, a responsabilidade é sua. A gente tenta fazer o máximo, né? Mas, poxa, cara, é o paciente, né? E na cabeça dela, ela ia conseguir consertar com o aparelho, mesmo chupando a chupeta, entendeu? Só que não tem certo, como. foi orientada em algum momento. Coloca aparelho que vai Você ser precisa consertado. de aparelho, que eu só acho que- consertar. É que eu acho que talvez ninguém passe na cabeça de um diagnóstico que a pessoa com Ainda chupa 20 chupeta. anos tá chupando chupeta, né? Então É. você só vê aquilo, não, tem uma má oclusão ali, você vai botar o aparelho e vai corrigir. Vai corrigir. Ou tu vai pensar assim, poxa, essa criança chupou na infância, É. ficou assim, foi não um passou por resquício uma da ortopedia, É. né? Então agora ela veio corrigir. Beleza, vamos Exatamente. corrigir. Mas a gente não, né? É difícil a gente fazer uma pergunta assim, né? Sim, Fora um pouquinho da realidade hoje ainda. total. E, Thalita, me conta um pouquinho como que foi montar um consultório, empreender, né? Virar empresária, porque a gente não fala disso na graduação, né? Não, eu acho que pensar no título assim de dentista para empresária, eu acho que é bem pesado, Uhum. né? Porque A gente não se vê como, né? não se vê como. Poxa, cara, não, eu sou dentista, tenho um Sim, consultório, sou dentista. né? E às vezes até nosso consultório deixa de crescer por a gente Por não falta de entender gestão, que Por a a gente gente ser é dentista. gestor e Por ser empresário. dentista, exatamente. Eu acho que, lógico, eu trabalhei um pouquinho ali, né, antes, então eu tive contato com bons profissionais. Então, lógico, quando a gente pode tirar aquelas dúvidas e ir perguntando aquelas coisinhas, né, a gente vai. Mas eu realmente montei o consultório com a cara e com a coragem. Tipo assim, começou a surgir, poxa, Thalita, queria ser atendida por você. Mas não dá, não trabalho aqui na cidade. Thalita, mas fulano vai vir, queria ser atendida por você. E aí começou isso. E aí eu falei com o Richard, com meu namorado, eu falei, vamos abrir? Eu falei assim, eu acho que talvez seja muito loucura, né? Mas, poxa, me ajuda? Tá disposto? Vamos encarar? Vocês Aí trabalham junto daí? Não, ele trabalha em outra área. Ele não é dentista. Não. Aí ele simplesmente só me topou, sabe? Só encarou realmente uma Sim. aventura, na Claro. verdade, né? E aí a gente montou o consultório, e eu lembro, assim, naquele mês, né? Poxa, sentada lá, atendendo aqueles gatos pingados, Sim, né? no começo, do começo. aham. E aí eu falei, cara, que furada. Né? Porque daí, tipo, poxa, tu não tinha aquele salário que tu tava Sim. recebendo na outra clínica. Seguro, né? Seguro. Com uma cartela de pacientes feitos Com a já. tua agendinha que tu já olhava de uma semana pra outra. Não, semana que vem eu tenho tal. Falei, cara, eu tenho que corretar teus pacientes, e aí, como é que tu faz? Tá, beleza, vou chamar um implanto pra operar, porque eu não faço. Sim. Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu pago? Como é que eu distribuo isso? Uhum. Quanto que eu vou ter de lucro? Qual é o meu custo? O paciente pediu nota. Tô lascada, né? Então eu acho que a gente sai muito cru. E eu acho que o boom mesmo da graduação seria ter realmente essa parte de uma odontologia, tipo, de uma gestão, né? Eu acho que eu tenho algumas universidades que até tem uma parte de gestão ali, mas é muito rasa. Eu acho que a gente precisa falar, olha, é assim, imposto é sobre isso, é custo isso, precificação, né? Porque daí a gente pensa, tá, quanto eu vou cobrar?
Pô, uma limpeza 120? Ah, mas fulano cobra 200. E aí, quanto que eu vou cobrar? Qual que é o valor da minha hora? Não é da nossa A gente acaba se cabeça, né? baseando no valor dos Dos outros, outros. daí você, de repente, faz um meio termo entre o mais caro e o mais Só baixo. que aquilo não cobre o Só teu que aquilo custo. não cobre o custo Só que que você daí, tem. ao mesmo tempo, tu quer fechar tratamento, quer Sim. girar, né? Uhum. Então, eu acho que isso é muito difícil. Eu acho que foi a parte mais difícil mesmo, assim, poxa, botar a cabeça no lugar, sentar, fazer precificações. Hoje, quem me conhece realmente do meu fluxo ali sabe, eu tenho uma tabela do meu diário, então, porque eu ainda trabalho em outros lugares, né? Sim. Então, eu coloco aquilo como uma renda, então, totalmente separado do consultório já. Então, isso, aos poucos, a gente começa a tirar. E aí, tem lá a tabelinha da diária, tem a tabelinha que tem que fechar com o mensal, junto com o sistema. Sim. Então, tu saber alimentar isso e tu ter realmente, às vezes, um sistema que vai te facilitar, né? Porque, gente, só na cabeça, no papel, já hoje, não rola mais. Hoje é o básico, né? né? Você ter um software ali te ajudando, né? Porque... E eu acho que, assim, montar o consultório, que nem foi tua pergunta ali, eu acho que a grande dificuldade realmente foi nisso, na gestão, na captação de pacientes, porque a gente não pode esperar de família e de amigo, né? A gente não tem como esperar disso. Então, a gente tem que ter essa captação de pacientes de fora, ser reconhecida, as pessoas, poxa, vamos falar de dentista, vamos lembrar de fulana. E tu começar numa conversa ali de amigos, eu preciso de um dentista. Eu tenho uma dentista pra te indicar. Então, começar a ter isso, eu acho que... Antes, né? Ter antes, sabe? Então, até eu sempre falo para meus estagiários ali, agora para meus alunos, gente, vão trabalhar como clínico geral no começo, sabe? Vão dar uma cara. Eu sempre falo assim, ó, quando me formei ali, entreguei currículo para N lugares. Todos os lugares que me chamaram, eu fui. Clínica popular, clínica particular, porque eu acho que a gente consegue ter uma noção um pouquinho, né? E a gente leva as coisas ruins pra não fazer, Sim. mas também as coisas boas pra gente ir levando na nossa profissão. Então, tu ter esse vínculo. E ter vínculo com bons profissionais também. Sim, né? Que vão saber né? te indicar, que vão abrir portas muitas vezes pra você, né? Então, eu acho que ter esse vínculo e ter uma noção um pouquinho da gestão, eu acho que é extremamente importante pra tu realmente abrir um consultório. E pra você, como que foi a parte de vendas também? Porque eu lembro que no começo, quando a Péssima. gente abriu o consultório, assim, a parte de gestão você ainda vai atrás, aprende rápido, mas assim, se tornar um bom vendedor e fechar os orçamentos, eu acho que também é muito difícil no começo. Eu acho que o nosso problema também, a gente que vai pra Passar área da saúde... cara. A gente que vai pra área da saúde, a gente tem uma tendência aí bastante pro emocional da coisa. A gente tem um sentimental maior do que, sei lá, a galera de exatas, assim. Então, pra gente passar um orçamento, vender um tratamento de saúde, a gente já fica naquela coisa, né? De tipo, não quero cobrar, a gente quase paga pra pessoa fazer. Mas assim, não, você precisa desse tratamento, eu pago pra você. Porque a gente tava falando ali das crianças, né? Poxa, cara, às vezes é uma criancinha lá que a gente sabe que tem uma maloclusão, ou até mesmo às vezes com os dentinhos com bastante cárie. E a gente sabe que nem todo mundo tem condição de pagar. A gente sabe que hoje não é barato, vamos dizer assim. A gente sabe o nosso valor, né? Mas quando a gente fala em precificação, pesa no bolso, né? Então, às vezes, a gente sabe que aquela família não tem condições de pagar. E a gente olha pra aquilo, olha pra aquela coisa que tu tinha lá e pensa, cara, tu precisa. Entende? Daí é onde que a gente começa... Parte o coração. Parte o coração. E aí é onde que a gente pensa realmente no emocional. Diferente de, vamos fazer um projeto de móveis. Tá, é isso aqui? Tá, tu não pode pagar? Tá, a gente tira a pedra, coloca uma coisa artificial, sabe? Então a gente consegue contornar isso. Mas quando a gente vai tratar realmente tratamentos, questão de saúde, eu acho que é muito complicado. Sim. E virar o gatilho, né? Poxa, tu tens que ir lá, sentar na frente do cliente, te falar, é esse valor aqui, né? O que eu vejo que muda bastante isso, e até em questão de fechamento de contrato, é tu passar isso, não você, não nós, né? Cirurgiões dentistas passar o orçamento, mas sim a secretária, a orçamentista, enfim. Porque daí o paciente não fica com aquela... te questionando, e se talvez, e se fazer de outra forma? Não, ali é aquela negociação ali, e eu acho que o fluxo de fechamento se torna um pouquinho melhor.
Sim. Que daí tu desvincula isso desse contato teu com o paciente. Sim, faz sentido. Pra quem pode ter uma equipe de... Quem pode. de, eu acho de que vendas faz todo sentido faz mesmo. todo sentido. Tanto que a gente já até ouviu falar sobre separar o consultório da nossa própria mesa de escritório, né? Deixar Hoje em eu tenho ambientes separados. separado. Hoje eu tenho Isso separado. faz diferença, né? Então, por exemplo, o paciente chegou no consultório, ele é recepcionado ali, depois ele senta no escritório, que é uma sala separada, e aí ali a gente faz todo o histórico dele, né? Sempre toma um cafezinho, né? Sim. E depois ele vai para realmente o atendimento clínico. Depois ele retorna, só que nem eu hoje, né? Como o consultório é pequeno, passa tudo por mim, Uhum. né? Então, quem fecha realmente o orçamento, quem cobra a negociação, é tudo comigo. Mas eu vejo que se passasse isso, seria muito mais interessante, Com certeza. né? Então, eu acho que essa questão de precificação mesmo... E uma coisa importante que você falou também sobre se mostrar dentista, né? Antes de você abrir um consultório, cara, se mostrar muito dentista para as pessoas. Tem gente que não sabe que você é dentista, Não. né? E a gente já tem que estar trabalhando isso. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma ferramenta incrível que é o Instagram. Que é o Instagram, a internet, Né? né? Eu acho Antigamente não existia, né? a gente precisa estar na rede social, né? Às vezes é difícil gravar aquela coisa chata, fechar agenda. Dá vergonha. Dá vergonha no começo, né? A gente grava, vocês também gravam, né? Sim. Então, lógico que no começo a gente se sente, cara, o que eu vou fazer? Nossa, a gente erra as palavras e volta. Grava 1000 vezes. Grava 1000 vezes, cara. Se acha ridícula, não quer postar, né? Você vai no final de semana, não, vou gravar 5 vídeos. Você sai de lá sem nenhum, porque Sem todos nenhum. você achou que foi ruim. Cara, ou assim, vai lá, cara, não vou postar, tá feio, sentei de um jeito errado, meu cabelo tá ruim. E aí a gente começa a achar negações, na verdade. Mas, cara, eu acho que sendo mais objetivo e realmente humano, tendo aquela coisa da troca, eu acho que funciona, eu acho que precisa, tá? A gente pensa, a gente ouve ainda, né? Não sei se vocês ouvem, virou marqueteira. Pra mim é um elogio já. Eu já falo, Exatamente. isso aí, Cara, que bom, você tô me entendeu. vendo, tô vendendo tratamento e é sobre isso. Você entendeu, Né? exatamente, né? E a gente escuta isso, lá, o casal blogueiro, o casal influencer, não sei o que, a gente dá risada e fala, que bom, estão vendo. É sinal que tu estás me vendo. Tá vendo, exatamente, porque... Mas eu acho que também parte daquela coisa que, como a grande maioria das pessoas é CLT, né? Não tem o próprio negócio, também você não precisa dessa exposição, né? Eles não sabem da Eles não sabem necessidade da disso. necessidade que a gente precisa estar passando o nosso trabalho para captar mais pacientes e Eles- mostrar nosso valor, né? Eles acordam, vão trabalhar, terminam o horário, vão pra casa almoçar, voltam, trabalham. Férias, 13º. Tipo, não se Exatamente. preocupa. Thalita, mas eu trabalho com vendas. Tá, mas tu trabalha com vendas para a alguém. empresa. Quem vai fazer a captação desses clientes Não pra é ti você. vai ser a empresa, não vai ser você, Sim. né, pessoa ali. Então, eu acho que realmente isso, sabe, Gui? As pessoas, elas pensam, cara, mas tá se mostrando. Cara, mas a nossa clínica, o nosso consultório é a nossa marca? Quem que é a nossa marca? Nossa, é a Nossa. nossa cara. Exatamente. E por mais que a gente Literalmente. tivesse uma equipe de captação, por exemplo, para nossa área de saúde, as pessoas querem se conectar com a gente. Eles não Exatamente. querem se conectar com É. a clínica fulano, tipo, clínica bolinha azul. Não, eles querem saber quem vai ser atendido. Tá, Quem eu vou que vai chegar ser lá. atendido? Quem que vai me atender? E essa aqui... Cara, vamos lá, a gente julga, né? Claro. Então, a gente vai estar lá olhando... Cara, é um videozinho, mas eu não fui com a cara dessa pessoa. Ela não vai agendar contigo, Sim. porque ela sabe que você vai ser atendido, né? Uhum. Então, realmente cria essa conexão E com do o cliente. contrário também acontece, né? A gente volta e meia recebe mensagem. Esses dias a gente recebeu uma mensagem muito legal que eu até mostrei pro pai e pra mãe. Falei, cara, olha essa Toda orgulhosa mensagem. ela. Aham. A gente gosta de fazer isso que os pais adoram, né? Aham. E eu assim, cara, olha essa mensagem. Cara, uma pessoa que não conhecia a gente, foi pelo Google, viu lá os comentários, Claro, viu né? que a gente tem Viu o muita nosso avaliação Instagram positiva. e, tipo, já chegou a ser apaixonada por a gente. Ela já chegou, tipo, cara, nossa, quero muito consultar com vocês. Eu já vi o Instagram de vocês, já vi o Google de vocês e eu amei, é vocês que eu quero. Daí eu fiquei, tipo, nossa, que surreal isso, E né? sabe o que é legal? É esses pacientes que vêm... Geralmente eles vêm certeiros, não é? Ajuda na venda, Já né? vem Porque a fechada, pessoa já vem fechado o tratamento. A pessoa já consolidou na cabeça dela que você é um bom profissional, né? Que às vezes você fazendo uma avaliação ali de meia hora, 1 hora, você não consegue transmitir pra pessoa Não, que não você é consegue. bom, que você sabe do que você tá falando.
às vezes a gente também pode estar num dia que a gente não tá tão legal e a venda precisa que você sempre esteja 100% bem. Sorridente, né? E é Nada me impossível abala estar hoje. todos os dias feliz, Cara, e né? acontece às vezes, né? Acontece. 30 dias no mês, ali É. um que você tá E meio pra baixo. Daí... E entrando nessa questão ali de rede social, que a gente fala, a gente faz vídeos, né, e tudo, mas, o teu perfil profissional, o que a gente faz com o perfil profissional? A gente tem 2 perfis, o que a gente faz? Mas entra aquela questão de conexão. Cara, se vocês forem olhar, a maioria ali vai virar paciente dos seguidores, né? Eles querem saber onde a gente almoça, aonde a gente vai, qual foi a viagem que a gente fez, se a gente tem bicho de estimação ou não tem, Se a gente faz academia, Se se faz não academia, aonde que faz, que daí fala, é legal, eu também treino aí, poxa, legal, doutora, é legal esse restaurante, então tu acaba Já criando. gera conversa dentro do É. consultório, Já é muito gera. bom. E aí tu fala assim, poxa, cara, que legal. E aí quando essa pessoa chega até o consultório, muitas vezes, ela já tem realmente essa conversa, essa conexão. Sim. E aí tudo flui muito mais fácil. Não é aquela coisa tipo, senta aqui, abre a boca, é isso, poxa, o orçamento é esse. Vamos fechar ou não vamos? Né? Então tu cria realmente essa conexão. E aí, cara, flui tudo melhor, né? Sim, Eu acho com que ter certeza. esse giro ali é muito legal. Outro dia, uma amiga mais nova, recém-formada, tava me perguntando, né? Tô pensando em abrir consultório, o que você acha? Cara, já falei de início. Teu Instagram, todo mundo sabe que você é dentista? Não. Eu falei, você vai começar por aí. Antes de você pensar em abrir consultório, você vai começar a se mostrar que você é dentista. Falei, você participa de grupo de academia, você pratica algum esporte coletivo, você frequenta alguma igreja, alguma coisa? Não, eu falei, então, outra coisa a se fazer. Cara, a gente precisa ser visto. Precisa fazer parte de uma comunidade, né? E eu até acho também que é importante você trabalhar um pouco pros outros antes de abrir o próprio consultório, porque é difícil, é muito diferente da faculdade, quando a gente sai da faculdade, que a gente está acostumado a atender 1, 2 pacientes ali no período e chega no consultório e você tá ali atendendo 4, 5. Eu não sei como é que foi na tua turma de graduação, mas na minha do Gui foi bem estranho, né? Bastante gente que se formou com a gente hoje não é mais Não é mais dentista. dentista. A gente... Tem digo, tá? Também é assim? isso, E aí, realmente, tipo assim, cara, tu atende 2 pacientes por período ali. E aí tu chega, tu tens uma agenda, e aí entra naquela questão da imaturidade, né? Cara, não sei, eu não me senti apta. a abrir um consultório do Abrir início. o consultório, mas nem pelo abrir o consultório, mas assim, pela responsabilidade de atender aquele paciente. Tá, cara, e aí? Se dá um ruim, eu vou conseguir resolver? Se dá BO, o que eu faço? Eu acho que a gente ter um pouquinho essa noção... E, cara, atendendo 2 pacientes por dia, a gente não vai ter uma noção, a gente não vai conseguir. E aí toda aquela hora, mexeu alguma coisa? Professor, vem olhar. Fez mais um pouquinho? Professor, vem olhar. E lá não, né? Tu tá no teu consultório, a Tem que responsabilidade saber é conversar. Tem que saber conversar com o paciente, né? E a responsabilidade é totalmente sua. Então, tu não tem uma noção também de tempo e aquilo, sabe? Eu acho que... Sim. Cara, eu sempre oriento. Eu falo, cara, vai trabalhar. Tipo, dá a cara, vai trabalhar um pouquinho ali... E aí tu vê realmente, aí tu vai começar a trabalhar como clínico, pega todas as especialidades, né? Foca um pouquinho, às vezes pega uma clínica grande que tu pode acompanhar um pouquinho de tudo. Às vezes fazer estágio, né? Estágio na graduação pra gente é essencial, né? Não dá pra abrir mão disso. E eu vejo que as pessoas, assim, os estudantes, eles não querem fazer isso. Né? Eu sempre abro vaga pra estágio ali no consultório, inclusive agora tô com uma estagiária no 2º semestre. E assim... Eu dou risada dela todo dia. Porque, querida, ela não sabe, né? Ela tá aprendendo agora, ela mal sabe que é dente. Eu sempre brinco com ela, tu nem sabe que é dente ainda, né? Mas eu vou lá, ensino, isso aqui é uma radiografia, isso aqui é um raio-x periapical, isso aqui é tal dente, Coisas óbvias, né? Coisas Tem óbvias. que ser dita. Tem que ser ditas, coisas óbvias tem que ser ditas. E aí eu acho tão legal que daí, às vezes passa ali a semana e ela volta... Ou me manda foto, doutora, tô aprendendo isso. Pô, já sei. Legal. Então, e ela, cara, eu acho incrível. Eu acho que quando o aluno tem a vontade de aprender, ele realmente faz o negócio funcionar. Sim. Porque ela tava trabalhando com vendas online, então, tipo, querendo um salário era maior, tem toda aquela questão. E aí, quando eu abri vaga, ela veio. E aí, a minha preocupação era isso, em relação a salário com ela. Sim. Porque, cara, ela é estágio, então ela vai fazer meio período, ela tem questão das horas ali pra fazer faculdade e tudo mais.
E era a minha grande preocupação em salário pra ela. Eu falei, cara, vai baixar muito o teu salário. Dela assim, doutora, não tem problema, é o que eu quero. Ela disse assim, eu sempre quis fazer odonto e tu estás me dando a oportunidade. E eu vou abraçar. Nossa, 1 em 1 milhão, É. cara. Não, Nessa e geração isso- neu 1 em 1 milhão que pensa sabe? assim. E eu pensei assim, ainda cara, ganha é o isso. salário, né? Que na nossa época eu lembro de Não sei na em tua muitos época, professores, assim, que eles... Você ficava implorando, professor, deixa eu ir lá te acompanhar, não sei o quê. Aí o cara falou, então tá bom, vai tal dia. A Aham. gente ia lá, não ganhava graça. nada. De Pô, graça. varria Aham. chão, fazia o que tinha que fazer ali Eu pra nunca me aprender. esqueço. Ficava com dor na coluna, de ficar todo Aham. torto lá pra poder Sim, ver. porque os dentistas na época não estavam nem aí se você tava mal acomodado. É. Eles eu tô estavam... enxergando e tá bom. Exato. Hoje a gente se preocupa com os nossos Uhum. estagiários. A gente É. sempre fala, tipo, tá bom pra você? A gente é muito cuidadoso. Aham. Pra eles não ficarem também com dor na coluna Sim, e tal. porque, cara, a gente sabe, né? Que nem eu Claro. falei, eu trabalho em consultório desde os 15. Cara, e assim, não tinha mocho pra mim na época. É exaustivo. Então, imagina fazer uma cirurgia lá, tu torta, porque o cirurgião precisa enxergar. Sim. Então, tá bom. Então, a gente ficava lá, assim, toda torta, com o sugadorzinho na mão. Eu nunca me esqueço uma vez que eu tava na graduação e daí surgiu uma oportunidade num grupo lá de auxiliar um professor de cirurgia, um canino incluso aqui, lá no Couto Pereira, era longe da minha casa. Eu falei, nossa, não. Eu vou. Eu preciso agarrar isso, eu preciso. Eu nunca tinha visto cis incluso. Sim. Cis incluso não, canino incluso. Falei, cara, eu vou pra ganhar nada, né? Cheguei lá 4 horas da tarde. Cara, eu fui sair de lá 8h30 da noite. E assim, com as costas massacrada, porque era nesse nível, assim. Mas Eles com o olhinho estavam... brilhando e o cérebro boom, Exato, né? mas se me falasse pra eu ir no dia seguinte, eu ia falar, sim, estarei Aham. aqui de novo. Porque a gente tinha entendido naquela época já a importância do estágio, né? E essa geração nova não tem querem, muito cara. essa consciência, né? De Não que é querem, importante realmente. estágio. É muito engraçado, né? É difícil, porque quando fala para esse estágio, e aí também te vincula um pouquinho na questão, tá, o que eu vou fazer? Eu só vou Aham. acompanhar? Aham. Não, cara, tu vai me ajudar, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Tu vai aprender a recepcionar o paciente, tu vai aprender a falar ali de uma forma legal no WhatsApp, vai responder, Total. né? Então tem tudo isso. E eu acho que é esses pontinhos ali que, cara, se pegar bem, tu vai somando pra lá na frente tu se tornar um bom profissional. Falar a verdade, a técnica em si, lógico, ela é super importante, mas ela é um ponto muito pequeno do estágio. É, porque que nem Né? ali a minha estagiária, tá no 2º semestre. Muitas coisas do que eu faço, ela vai pegar, tipo, ali no seu sexto, quinto. Sim. Então, daqui Nem um viu ano. ainda. aham. Ela nem viu ainda. Então, pra ela, aquilo brilha o olho por ser algo diferente, mas ao mesmo tempo ela não compreende. Ela não entende os porquês Não daqueles entende. passos, né? Exatamente. Então, às vezes, aquele contato primário com o paciente, às vezes é muito Mais importante. mais importante e vai agregar muito mais. Aquela rotina de consultório mesmo, né? Que na faculdade é, É. muito diferente. Até a demora que a gente faz É pra mamada, atender né? o paciente é diferente. Você fica pra fazer uma restauração ali, A você noite leva toda. 2, 3 horas ali, o paciente fica com a boca aberta ali, depois te agradece É. e já era. Só que se É. você vai fazer num paciente hoje uma restauração simples ali, em 3 horas, o paciente vai achar o que você tá fazendo de estranho na minha boca, tem alguma coisa errada. Não, e daí, até você, cara, tu precisa ter teu giro, É. né? Então, muda muito, tá? Muda muito. Eu entrei na odonto, né? Eu, na verdade, ia fazer direito, daí na metade do terceirão, eu comecei a auxiliar o meu tio em implante. Ah, tu já tem, então, dentistas na família? Eu tenho vários dentistas. Vixe, eu sou de uma família de dentistas. É, tu já vem, Tirando- então, com esse olhar. Tirando meu pai e minha mãe, né? Meu pai é advogado, daí eu ia fazer direito por causa dele. Daí na metade, meu tio começou a me chamar pra auxiliar ele no implante, né? E daí, nossa, eu vi que aquilo era muito mais legal do que ficar lendo legislação, bíblias e não sei o que de Aham. direito. Eu falei, nossa, é Mas isso, totalmente né? diferente, né? Totalmente as diferente. áreas. Mas algo que eu aprendi muito com ele, não foi em si as técnicas, né? Claro que peguei muitas coisas que ele faz, eu acabei pegando, né? De toque, assim. De manias, De né? manias, de fazer cirurgia de tal jeito, acabei pegando coisas dele. Mas principalmente o jeito de falar, assim, é muito engraçado quando você começa a conviver muito com a pessoa, você pega o jeito da pessoa falar. E ele sempre foi um vendedor nato, assim, ele fala muito bem, ele consegue desenrolar com qualquer pessoa.
Então, eu peguei muito isso dele, do meu pai também, que, nossa, meu pai faz amizade até com o poste ali, ele O pai dela é consegue. chato de sair na rua com Ele é ele. político, porque Político, tudo bem? pau de Tudo bem? enchente. Não dá pra sair com ele. Se tiver com pressa, não dá certo. Tem que falar, pai, a gente tem Não, que ir. e ele é daqueles que assim, não tem essa, tô atrasado. Ele para e conversa. Aham. Pergunta não de Eu importa. preciso da Plano. atenção pra aquela pessoa. Exatamente. Exato. Então, essa parte, graças a Deus, peguei muito bem deles, né? E hoje eu vejo que aquilo é muito mais importante do que às vezes eu saber fazer uma boa restauração. Isso vai ser óbvio que eu vou saber fazer, tipo, né? Eu tenho que saber fazer aquilo. Uhum. Agora, essa parte do estágio onde a gente ou escuta o dentista vender, passar o orçamento, tratar Uhum. o paciente, cara, isso daí é ouro, É né? verdade, porque querendo ou não, na faculdade a gente não Não faz tem isso. Não tem como acompanhar não isso. tem. E muitas vezes não é passado também, né? Porque às vezes são atendimentos gratuitos ali que acontecem. E aí, que nem a avaliação. Cara, é papum, é as perguntinhas prontas que a gente tem ali, geralmente, né? Sim. E, não, beleza, estão sentando na cadeira e é isso. Então, a gente não tem muito esse fluxo ali, realmente ter esse contato que tu teve a oportunidade de ter, que Total. nem com seu tio ali, né? Com certeza. Muda, faz E toda eu a queria diferença. saber um pouquinho dessa tua nova trajetória como professora. Como que tá sendo essa É uma experiência? novidade, é uma novidade pra gente. novidadezinha. Então, na verdade, quando eu fazia dentística já, eu tive a oportunidade de trabalhar como professora auxiliar, né? Então, ia todas as noites, acompanhava as clínicas ali, ficava fazendo aquele rodízio ali nos box, né? E dando aquele ajuda com os professores e também com os alunos. E, cara, eu gostava muito. Tipo, eu sempre falava, chegava em casa 11 horas da noite, né? Porque era em Balneário Camboriú, então tinha todo aquele deslocamento de Balneário pra Brusque, que dá em torno de 1 horinha. Chegava em casa, assim, cansada, mas com o olhinho brilhando, sabe? Feliz. E eu falava, cara, é legal isso. Me achava o máximo quando me chamavam no box pra ajudar, né? Uhum. E, cara, eu comecei a gostar disso. Só que daí começou a pesar a rotina, questão financeira também, porque eu tinha que fechar o consultório mais cedo. Então, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu precisei me desligar naquele momento. Mas sempre fiquei em cima, né? Tipo, Uhum. e aí, vai dar, vai dar? E aí, agora, tive a oportunidade, então, conversei com o professor. E aí, eu falei, cara, eu queria muito voltar. Ele, quer isso mesmo? Eu falei, cara, quero. Ele, então, tá bom. E aí, ele me deu a mão ali, me ajudou. Que legal. Sou extremamente grata a isso, né? Eu acho que é uma oportunidade muito legal quando a gente quer e tem essa oportunidade. Então, eu acho que acima da oportunidade é ver que, poxa, cara, ele te deu a oportunidade. Então, ele tem uma visão legal de ti. Uhum. Acho que isso é legal, Com sabe? Isso faz a certeza. diferença. E aí, é lógico, comecei esse semestre, né, Gui? Então, é muito novo pra mim. ainda. E aí, só que agora, daí, realmente, eu tô com a titulação, então, de professora. A gente tá na clínica, então, de infantil e ortopedia. Então, tem aquele atendimento infantil, a gente tá pra explicar um pouquinho sobre a ortopedia, né, pros alunos. Tá sendo tudo muito novo, mas bem legal, bem diferente pra mim. Que legal, Thalitinha. E pra finalizar, queria que você desse uma mensagem pra quem tá começando, pra quem tá pensando em, de repente, fazer ortodontia e tá na dúvida ainda. Cara, eu acho que é uma mensagem, assim, geral, né? Eu penso que se você é estudante de odonto, busque fazer estágios, né? Acompanhe, pra você ter um norte, pra você conseguir saber. Porque eu acho que quando a gente sai muito imaturo, né? Igual a gente tava conversando agora. Faça clínico geral, tenha noção das especialidades. Que, cara, é muita especialidade dentro da odonto. Tu pode fazer muita coisa. É odonto do esporte, né? São coisas que, cara, os pacientes não têm nem noção que existe, né? Exatamente. E aí foca naquilo e faça bem feito. Eu acho que não tente abraçar o mundo, principalmente na área da saúde, porque a gente não consegue resolver todos os problemas. Eu acho que o momento que tu se gostar de uma área e realmente teu coração vibrar por aquilo, foque naquilo, estude, que pode ter certeza que vai dar certo e que vai abrir muitas portas por aí. Legal. Legal, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Foi maravilhoso estar aqui com Muito vocês. obrigada mesmo. Veio de longe, né? De A gente longe. ficou super Ficou Nossa, A super barriga feliz. roncando aqui, a gente ficou sem almoço. lisonjeados de te receber aqui. E obrigada mesmo pelo nosso Eu te papo. agradeço Foi muito mesmo, tá? gostoso. Foi muito legal quando eu recebi tua mensagem, eu fiquei extremamente feliz. Cheguei em casa muito feliz contando pro Richard, olha, a gente me convidou. Legal, né? Bacana, bacana. Fechou. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham tido algum insight, que a gente tenha conseguido apontar alguma sementinha legal na cabeça de vocês.
E se inscrevam no nosso canal. Deixa o like, compartilha, ajuda muita gente Isso é nesse muito projeto. importante. E que a gente vai estar sempre trazendo mais pessoas assim incríveis com esses papos enriquecedores para vocês. Fechou.